Fala pessoal, começando mais um giro de notícias aqui para você, patriota. E é o seguinte: todos unidos contra Xandão. É isso mesmo. Você acha que não está acontecendo nada? Pois é, o trabalho de Eduardo Bolsonaro tem sido muito bem feito lá fora. Milei e Trump se reúnem com urgência contra Moraes. O Brasil vai sofrer consequências gravíssimas. Tudo isso e muito mais a gente vai falar da anistia, a gente vai falar da situação do projeto de lei. E começando aqui, ó, nosso giro de notícias. Proposta do governo para regras do orçamento de 2026 estima um salário mínimo de 1.630. Esse é o governo do amor, é o governo dos pobres. O que você acha desse valor? Você acha que o salário mínimo deveria ser de quanto no Brasil? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. E começando com boas notícias, pessoal. Olha só, o capitão aqui, eu vou tirar o som aqui por conta de direitos autorais, mas já está caminhando, o homem é uma fortaleza. A esquerda, a Globo que tirou sarro, está aqui a resposta para eles, dá orgulho de ver a raça, né? A vontade de viver e a vontade de trabalhar pelo Brasil. Olha só a caminhada dele aí, muito bem para quem passou por uma cirurgia de 12 horas, dá gosto de ver, inclusive, né, o companheirismo, isso que sim, que é uma primeira-dama de verdade. Tem outro vídeo dele aqui, pessoal, bastante interessante, bastante animador pra gente, né? Tá aqui ele aos cuidados de Michele Bolsonaro, tá aqui, ó, certinho, pessoal. Vou tirar o som aqui. Tá aqui, ó, fazendo massagem no pé dele, que precisa para ativar a circulação. Isso sim é uma primeira-dama, isso é um presidente que a gente vai ter em 2026. Então, encerrando esse assunto aqui, a qualquer momento a gente volta com boas notícias sobre o capitão, que ele está se recuperando muito bem. Vamos falar agora do Careca e do Lourão. Olha só, pessoal, sanção a Moraes é analisada por 4 pastas do governo Trump. E tem gente que fala que Eduardo Bolsonaro fugiu e que ele não está fazendo absolutamente nada lá. Pessoal, 4 departamentos do governo dos Estados Unidos estão debruçados sobre o texto que prevê sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Presta atenção nos principais trechos dessa matéria aqui do Paulo Capelli. Olha só, conselheiro de Trump, Jason Miller, se juntou a Elon Musk nas críticas recentes ao ministro Alexandre de Moraes. Miller afirmou no último domingo, 3 de abril, que o magistrado é a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Ele é conselheiro do Trump. Olha só, Trump já tem aí a orelha em pé com Alexandre de Moraes. As sanções a Moraes estudadas pela Casa Branca, contudo, caminham aos poucos. Então, quer dizer o quê, pessoal? Tenham paciência. Na hora que vier, vai vir chumbo grosso e tá para chegar. Olha só, isso porque o texto é analisado por 4 departamentos dentro do próprio governo dos Estados Unidos. Pessoal, você acha mesmo que eles iam perder tempo e dinheiro com 4 departamentos para poder analisar essa situação? Ó, por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria do Estado, comandada por Marco Rubio, que a gente sabe que está de olho no Brasil, precisa emitir o seu parecer. Estão aguardando isso. Quando o senador Marco Rubio afirmou, né, que o bloqueio da rede social X por Moraes era uma manobra para minar as liberdades básicas no Brasil, já foi um sinal que o parecer dele vai ser favorável à punição a Moraes. Chefiado pelo coronel Mike White, o Conselho de Segurança Nacional também opinará sobre o tema. White é crítico da China e tem restrições a governos que mantêm proximidade com o país, como quem? O Brasil, exatamente. E Lula, desesperado, ali o tempo inteiro atrás da China, né? Vai para a China, leva o pessoal, o presidente da China vem para cá e, enfim, tá aqui o resultado. Como sanção a Moraes envolveria bloqueio financeiro ao ministro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também tem sido consultado. O Conselho da Casa Branca, responsável por aconselhar juridicamente o presidente dos Estados Unidos, completa a lista dos envolvidos. Vocês sabem que Trump já tem a orelha em pé com ele. Então, pessoal, concluindo esses 4 departamentos, a gente já vai ter uma punição, provavelmente através da Lei Magnitsky, para Moraes, porque ele está dobrando a aposta. Então tenham paciência e não achem que é mentira. E Milei também resolveu agir contra Moraes e contra o Brasil. Presta atenção nessa matéria aqui que é muito importante, vídeo curtinho. Dá uma olhada aqui do Auriverde para vocês.
Argentina, Javier Milei foi ao Paraguai para buscar apoio político com o objetivo de unir forças para enfrentar o Brasil dentro do Mercosul. Foi uma viagem de última hora com um recado direto. O Brasil vive um momento delicado nas relações com o Paraguai. A revelação de um suposto esquema de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência causou forte reação do governo paraguaio. O Ministério Público do país abriu uma investigação criminal para apurar uma possível invasão de sistemas por agentes da ABIN. A denúncia surgiu a partir de um depoimento à Polícia Federal no Brasil. O servidor relatou que o objetivo era coletar dados sobre as negociações envolvendo a usina de Itaipu. Nos últimos dias, o presidente Santiago Penha endureceu o discurso. Disse que o episódio reabre feridas históricas e citou diretamente a Guerra do Paraguai. Em entrevista, afirmou que é preciso defender a soberania do país, custe o que custar, e declarou que o Paraguai não deve temer seus vizinhos. Milei desembarcou em Assunção e se reuniu com o chanceler Rubem Ramírez Lescano, que representará o Paraguai na próxima reunião de ministros do Mercosul. O encontro ocorre em meio à tensão provocada pelo novo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, que atingiu os países do bloco com taxas de 10%. Logo depois, Milei se encontrou em particular com o presidente paraguaio Santiago Penha. Em seguida, as delegações dos dois países discutiram os próximos passos em uma reunião conjunta. Após os encontros, Milei afirmou que a Argentina e Paraguai podem se tornar exemplo para a América do Sul, defendendo o comércio pacífico e o equilíbrio fiscal. No mesmo dia, durante a etapa final da cúpula da CELAC, as delegações da Argentina e Paraguai foram as únicas a se opor à declaração final, mesmo com o texto sendo aprovado por unanimidade. Os dois países alegam que o estatuto da entidade foi violado, aumentando o isolamento político dentro da região. Assim eu fico por aqui, você pode acompanhar outras notícias internacionais. Pois é, pessoal, ainda dizem que o Brasil está bem na política externa. Então, tanto Milei quanto Trump com reuniões já contra Brasil e contra Moraes. E aí eu quero mostrar aqui para vocês hoje, pessoal, uma sinuca de bico em que Lula se enfiou. Tá querendo fazer palanque toda hora, né? Culpa do Sidônio, mas dá uma olhada no enquadro que ele tomou de um policial ferroviário. Presta atenção nesse vídeo, eu vou adiantar para vocês aqui para ser mais rápido, que eu tenho muita notícia para falar da anistia para vocês agora, mas dá uma olhada nesse vídeo que está imperdível. Isso mesmo, o presidente Lula está viajando para o Rio de Janeiro. Ontem ele estava em Campos dos Goytacazes, hoje já foi para o Rio de Janeiro e tem, olha, uma entrada inusitada no evento que o Lula estava participando. É isso mesmo, um eleitor de Lula foi cobrá-lo de uma promessa que o ex-presidente fez em 2009. A gente tem o VT que fala por si. Vamos ver. E parabéns, companheiro Rui Costa, pela coordenação do nosso PAC. Isso aí é assinatura do Comissão Ferroviária, são do primeiro mandato, juntamente com o prefeito Linha Terra. Tudo bem? Nós estamos mais assuntos. O senhor se comprometeu com o Comissão Ferroviário, com o nosso, né? O senhor se comprometeu a regularizar. Falta apenas alguns detalhes no Ministério do Planejamento para a gente poder legalizar definitivamente a vida da nossa polícia ferroviária, até porque nós estamos recuperando a ferrovia nesse país. Pessoal, perceba que Lula sequer presta atenção no que ele está falando, já está pensando na desculpa. Muito bem, muito bem. Deixa... Eu acho que esse companheiro levantou um tema fundamental. Ou seja, o Brasil não precisa apenas de rodovia, precisa de ferrovia, e o Brasil precisa recuperar a sua cabotagem, porque é preciso que a gente tenha transporte marítimo, transporte ferroviário e transporte rodoviário. Gente, tem livro, tá? Tem até livro contando as estratégias do presidente Lula de fala, de convencimento, dos critérios que ele usa aí para desviar de assuntos que ele não gosta ou que ele não quer falar. O presidente Lula, de fato, é muito bom e é muito eloquente. Então, para ele convencer o moço aí que é policial ferroviário, é muito simples. E o policial ferroviário... Pelo policial ferroviário, gente, nem existe, tá? Não existe essa categoria. E o policial ferroviário estava ali cobrando justamente isso. Olha, somos tantos, número X, de policiais ferroviários que trabalham desde tal data e desde 2009 o senhor presidente prometeu a gente que iria, então, regularizar a nossa situação. Até hoje, nada. O presidente Lula desviou o assunto, disse como é importante a ferrovia, como é importante os barquinhos, mas não falou nada sobre a situação desse homem aí que precisava de uma resposta um pouco mais objetiva do presidente Lula, que de fato não terá. O presidente Lula, isso mesmo. Muito boa a conclusão da jornalista aqui, pessoal. Aí sim falou a verdade. E aqui, pessoal, mais uma sinuca de bico. Quero trazer aqui para vocês quebrar uma fake news que estão fazendo, a esquerda está criando, para variar, com relação ao projeto de anistia. Afinal, o projeto de anistia beneficia Bolsonaro e os generais? Sim ou não? Vou trazer essa matéria aqui para vocês que é muito interessante. Olha só. O líder do PL, a gente sabe, Sóstenes Cavalcante, protocolou a urgência do projeto de anistia, o que foi um grande passo. É isso mesmo. Agora, para que o pedido seja analisado, o presidente da Câmara, Hugo Mota,
precisa pautá-lo, ele tem a obrigação de pautar. Só que agora ele está aí, ele que servia 2 senhores e ele está numa sinuca de bico. Se for a votação, o documento precisa de maioria absoluta, 257 votos para ser aprovado. A gente já tem quase 300 votos, vai ser aprovado, por isso o desespero do governo. Caso os deputados aprovem o requerimento de urgência, o projeto de lei poderá ser analisado diretamente pelo plenário da Câmara, sem a necessidade de passar por comissões temáticas ou comissões especiais, o que alonga muito o processo, é uma questão urgente, a gente tem inocentes presos. Prevista no Código Penal brasileiro, a anistia ela é uma forma de extinção da punibilidade de um crime, ou seja, é a concessão de um perdão a um delito cometido por um brasileiro ou grupo de brasileiros, assim como aconteceu, né? A gente tem a Dilma, a gente tem o próprio Lula, a gente tem o Gabeira, a gente tem uma série de anistiados aí esquerdistas. Eles são os maiores beneficiários do Brasil disso e se tornaram líderes depois. Os condenados dia 8 de janeiro tiveram uma pena imputada a partir de crimes de associação criminosa, abolição, violência do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado. E afinal, o que diz o projeto de lei? Ele vai beneficiar Bolsonaro e os generais ou não? O projeto da anistia ele envolve ao menos 8 projetos de lei propostos por diversos deputados que tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados, todos anexados ao PL 2858 de 2022. O projeto original ele é de autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo, do PL, e perdoa quem praticou crimes políticos ou eleitorais, sendo manifestantes, caminhoneiros, empresários e todos que tenham participado de manifestações nas rodovias nacionais, em frente a unidades militares ou em qualquer lugar do território nacional, do dia 30 de outubro de 2022, marque bem essa data, até a entrada de uma futura lei. Certo? É em relação a este projeto mais antigo que os bolsonaristas recolheram as assinaturas para o requerimento de urgência. O texto também perdoa multas relacionadas às condenações em quem participou do dia 8 de janeiro. A gente sabe que a Débora recebeu uma multa de 30 milhões de reais, o que é um completo absurdo. Concede ainda anistia para quem ajudou no financiamento, organização ou apoio de qualquer natureza aos atos, além de quem fez publicações de endosso nas redes sociais. Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, o relator Rodrigo Valadares, do União Brasil, fez mudanças e defendeu a anistia de todos os que participaram de eventos anteriores ou subsequentes aos atos do dia 8 de janeiro de 2023, desde que tivessem relação com o perdão aos condenados dessa data. No entanto, por ter sido retirado da CCJ, o parecer do relator, na comissão ele perdeu a validade. Isso aqui pouca gente fala. Olha só. Na prática, o texto principal não beneficia o presidente Jair Bolsonaro. Ele cansa de falar, eu quero anistia para aqueles pobres injustiçados. Eu não estou pensando em mim. Então, na prática, o texto principal não beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Mas a gente sabe que essa situação vai mudar. Mas a intenção da oposição, sabendo que essa situação vai mudar, é que o perdão não se estenda, ao ex-chefe do executivo para que ele se retome a elegibilidade dele e possa disputar as eleições e, consequentemente, ganhar. Aí que está o medo deles. O mesmo se aplica ao alto escalão do governo supostamente envolvido na trama golpista, que eles chamam, denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Um dos 8 projetos de lei, por exemplo, é de autoria do deputado federal Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, no governo Bolsonaro, que ficou muito famoso. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal o tornou réu por tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Aí o PL 5793 de 2023, encabeçado por Ramagem e outros parlamentares, procura alterar disposições legais do Código Penal para o qual o deputado hoje é investigado. Em um dos pontos, ele prevê a inserção de um artigo nos crimes contra o Estado Democrático, que exige que o emprego de violência ou grave ameaça seja de fato efetivado de alguma forma, para que, além do seu potencial e planejamento, a procura também a restringir a imputação dos crimes por participação de coautoria. Além deste, outros projetos também indicam mudanças que poderiam impedir ações
da Justiça Eleitoral e excluir competências do Poder Judiciário, restringindo a atuação do STF na apuração de crimes. Isso poderia levar à revisão do processo de condenados. Então, pessoal, concluindo aqui, na prática, o texto principal não beneficia Jair Bolsonaro, tá? Eu quero deixar muito claro isso, porque é uma fake news que a Globo está falando, já chamaram o projeto de ridículo e que não é verdade. Não anistia Bolsonaro. E aqui, pessoal, olha só o desespero. A Globo está dizendo que esse projeto não vai passar de jeito nenhum. Mas olha só aqui, ó. O problemão de Lula é explicar o apoio do governo à anistia. É isso mesmo. Mais da metade dos signatários da anistia, ou seja, o pessoal que assinou lá com Sóstenes, ampla, geral e restrita, pertence a partidos que integram a base do governo Lula. Afinal, todos enxergam que realmente é um absurdo o que está acontecendo. Ninguém tentou dar golpe. Foi ali, no máximo, uma depredação, um vandalismo. Olha só, Lula se meteu numa grande confusão ao aceitar, em privado, negociações públicas sobre a anistia na Câmara. O governo nada ganhou. Ao contrário, abriu espaço para a oposição radical iluminar o seu ativismo nas redes sociais. O governo perdeu não somente tempo precioso para a crise que está aí, mas porque se mostrou dividido naquilo que se chama de base aliada. Mais da metade dos signatários da anistia prévia, ampla, geral e restrita pertence a partidos que integram o governo, com direito a fatias do orçamento público, mordomias que criticam publicamente, mas conservam. É isso mesmo, a gente sabe aqui que é o Centrão, que ocupa ministério, que ocupa uma série de regalias dentro do governo e tem muito poder. Lula pode tentar, mas vai ser difícil explicar ao seu eleitorado, aqui é o fim dele, porque uma parte do governo que ontem iria ser derrubado, hoje apoia a iniciativa da oposição para dar anistia prévia a quem tentava derrubar o governo. Esse é o BO que ele tem para resolver. E aí, pessoal, não bastasse os seus eleitores, né, os esquerdistas pressionando, ele tomou um presta atenção também do STF. Dá uma olhada, ó. Lula recebeu um alerta direto dos ministros do STF após a fala da ministra Gleisi Hoffmann, todo mundo viu, sobre a anistia, que ela disse que pode considerar avaliar a anistia sim. Afinal, eles estão vendo que a Gleisi não foi besta, pessoal. A Gleisi não foi boazinha. Ela quis ali dizer, olha, a gente pode tentar anistiar e tal, fazer um indulto, conversar sobre, reduzir a pena. Não para ser boazinha, para não aceitar a derrota, porque sabe que a anistia vai passar. O presidente foi informado da indignação que a afirmação de Gleisi gerou na corte e recebeu o recado de que qualquer apoio do governo à investida no Congresso de interferir nas penas de 8 de janeiro estabelecidas pelo Supremo abriria uma grande crise com o tribunal. Olha onde o STF, pessoal, está se metendo. Olha onde chegou, que ponto chegou o STF. É hoje quem comanda o Brasil. E o Congresso precisa, pessoal, reagir a isso. Não pode deixar. Poucas horas depois de admitir e debater a redução da pena dos condenados de 8 de janeiro, Gleisi Hoffmann concedeu entrevista e foi às redes sociais dar explicações sobre sua afirmação. Ela disse que fez uma fala mal colocada, olha só, o puxão de orelha que ela deve ter tomado, e reiterou que é prerrogativa do STF definir penas dos condenados pelos ataques golpistas. A gente sabe, pessoal, que a anistia é uma questão política, não é uma questão do judiciário. Os próprios anistiados esquerdistas sabem disso, e o próprio Gilmar Mendes, que hoje nega, tem entrevistas dizendo que isso é uma questão política. Ela disse aqui, ó, eu fiz uma fala que ficou mal colocada mesmo, no sentido de dizer que o Congresso tem legitimidade para fazer qualquer debate, inclusive discutir o que acha sobre as penas, mas qualquer revisão criminal cabe exclusivamente ao Poder Judiciário, sendo que, no caso do dia 8 de janeiro, o responsável é o STF. Errou mais uma vez, cagou e sentou em cima. A ministra também reforçou que o projeto de anistia que tramita na Câmara não visa atender as tiazinhas do dia 8 de janeiro. Aqui é fake news, tá vendo, pessoal? Ela afirma em tom crítico que a proposta busca favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por isso, e os generais. Por isso que eu mostrei para vocês que o projeto de lei não beneficia
o capitão, não beneficia os generais. É uma fake news que eles estão colocando para colocar aí essa disputa na internet, que eles estão tentando aí, rastejando aí, tentar combater a direita, que é muito, muito organizada e potente nas redes sociais. Magistrados do STF sinalizaram que não querem escalar a crise com o governo federal, após a fala de Gleisi, mas afirmam que estão atentos sobre novos posicionamentos da ministra de Relações Institucionais sobre o tema. Gleisi é responsável pela articulação política entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, que hoje é praticamente nula. Então, pessoal, esse foi o Giro de Notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que, se gostaram, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação aí, para a gente sempre manter você bem informado. Deixa aquele joinha se você puder, tá? E compartilhe o vídeo o máximo que você puder, porque juntos nós somos mais fortes. Esse é o forte da direita, é a comunicação, são as redes sociais, então vamos nos fortalecer, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.